Vamos falar do Corinthians. O Corinthians vai ter o goleiro Hugo no jogo contra o Flamengo. Só não vai ter se ele tomar o terceiro cartão amarelo na partida contra o Botafogo, na próxima rodada, 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o Corinthians decidiu que vai transferir até sexta-feira, o prazo que o Corinthians tem até esta sexta-feira, os R$500 mil para que o Hugo jogue. O Hugo ainda é jogador do Flamengo, está emprestado ao Corinthians, e para que ele esteja em campo defendendo o Corinthians contra o Flamengo, o Corinthians precisa pagar essa multa de R$500 mil. O Corinthians já decidiu que vai pagar. E tem mais, hein? Se por acaso o Corinthians cruzar com o Flamengo na Copa do Brasil, o Flamengo passar do Bahia e o Corinthians passar do Juventude, se enfrentarem na semifinal, o Corinthians tem que pagar mais R$500 mil, tá? Para contar com o jogador que deve ser comprado pelo Corinthians. Então está definido, o Corinthians vai pagar a multa e o Coringão vai ter o Hugo, tá? No gol contra o Flamengo, o Hugo que já caiu nas graças do torcedor corintiano, tá certo? Deixa o seu like aqui e comenta se fez certo o Corinthians, vai fazer certo em pagar essa multa para que o Hugo jogue. É claro que a resposta vai ser 100% que sim. Comenta aqui embaixo. Agora, não sei se essa resposta será 100% também. Você acha que o Corinthians fez certo em contratar o Kaká? O Corinthians vai ter que comprar agora o jogador. Na verdade, já está comprado, né? Porque é uma obrigação, tá? Existia uma cláusula, né, no contrato, né, do Kaká com o Corinthians, né, no contrato de compra junto com o Toshima Vortis, né, o Timão agora vai ser obrigado a pagar $2 milhões, cerca de R$11 milhões, para ficar com o Kaká em definitivo, tá? Isso porque o Corinthians contratou o zagueiro por empréstimo até o final do ano e ficou, né, acordado entre o Corinthians e o clube japonês que se o Kaká atingisse 2.200 minutos em campo, o Corinthians teria que comprá-lo em definitivo, tá? E esse número foi atingido, né, na última partida do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza. O Kaká tem 30 partidas, 30 jogos pelo Corinthians e marcou 5 gols. Não estou contando os contras, desculpa, gente. O Corinthians ainda precisa, né, ainda alinhar com o clube japonês as condições do novo contrato do Kaká, né? O atual de empréstimo vai até 31 de dezembro, tá certo? E agora não há pressa também do Corinthians, né, para firmar um novo contrato, jogador de 25 anos e hoje titular da zaga do Timão. Kaká é do Corinthians, meu irmão! Pega essa, meu irmão! Meu Deus, né, velho? Por que eu me empolguei com o Kaká? Olha só, o Corinthians vai contratar o atacante Eric Pulga. Existe uma negociação, tá, com o Pitombeira. O Corinthians está tentando, sim, a liberação do jogador junto ao Ceará. O Ceará faz jogo duro, por isso que existe essa informação que ele pode chegar somente em 2025. E pode realmente chegar somente em 2025. Mas eu vou te falar uma coisa que não te contaram. O Corinthians quer ir para agora, tá? Só que o Corinthians está com dificuldades. E claro, né? Às vezes, para não ficar feio, é melhor para não criar uma expectativa no torcedor e mais uma frustração, mais uma negociação que não deu certo de Augusto Melo. Então é melhor, né, a informação por aí explodir que só vem em 2025, tá? Mas não, o Corinthians tenta a contratação do Pulga já para o meio desse ano, já agora nessa janela. O Corinthians tem pouco tempo, o Ceará faz jogo duro, tá? O Ceará quer compensação, claro, financeira para liberar o seu atacante, que é um dos destaques do Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro. O Ceará ainda sonha em disputar a Série A já na próxima temporada. Enfim, não quer liberar o jogador agora, então por isso que existe, né, essa conversa de que só pode liberar no ano que vem. Mas o Corinthians tenta a qualquer custo, tá, liberar, a qualquer custo não, né, tá negociando e não tá conseguindo por enquanto. O Corinthians tenta aí a liberação do atacante Eric Pulga, 23 anos, tem contrato até o final do ano que vem com o Ceará, jogador que atua tanto aberto do lado esquerdo como do lado direito, enfim, segue na mira do Timão, dê a sua opinião. Você acha que o Corinthians consegue o Pulga? Comenta aqui embaixo e deixe o seu like. Olha só, vamos seguir falando do mercado da bola do Corinthians. A Esportes da Sorte acabou, né, fazendo uma publicação que mexeu com os ânimos do torcedor corintiano. Se você entrar aí no Twitter da Esportes da Sorte,
eles fizeram uma publicação perguntando se você prefere o Sonic ou o Mario, tá? Eu vou ler a publicação para vocês. Escolha com sabedoria, 2 pontos. Um desses jogos você jamais vai poder jogar na vida. O outro você será obrigado a jogar pelo resto da vida. Qual a sua escolha? Sonic ou Mario? Mario, tá? Não Super Mario, Mario. Essa foi a publicação do Esportes da Sorte, tá? Tem muito, tá? Tem muito comentário lá na postagem, falando que quer o Super Mario no Corinthians, Balotelli no Corinthians. Isso mexeu, tá, com os ânimos do torcedor corintiano. Eu fui perguntar para uma fonte, que é bem próximo ao Augusto Melo, para saber se existe alguma chance, se voltou a negociar. Essa fonte falou para mim, Samir, se voltou a negociar, eu não posso te confirmar, mas eu sei que se a patrocinadora oferecesse, por exemplo, o Mário Balotelli para o Corinthians, né, arcando aí, né, com o ordenado do jogador, o Augusto aceitaria. É brincadeira. Depois eu comento sobre isso, né? Aceitaria, ele tinha já o cara nas mãos e não quis, e agora aceitaria. Mas me falaram que ele não seria contra, tá? Lembrando, a Esportes da Sorte colocou à disposição do Corinthians 57 milhões de reais para a contratação de um midiático. O Balotelli seria possível com esse dinheiro, que você não contrata um midiático, na verdade. Mas, por exemplo, se o Corinthians fechar um contrato de 2 anos com o Balotelli, e se você dividir 57 milhões aí por 2 anos de contrato, contando, né, também o 13º, custaria ao Corinthians o Balotelli 2 milhões e 100, quase 2 milhões e 200 mil. Seria viável esse valor, tá? E se fosse fazer em 3 anos, então, daria 1,5 milhão de salário, aí mais viável ainda. Então, o Balotelli seria um midiático bem viável com esse valor que a Esportes da Sorte colocou à disposição, já que não precisa pagar clube nenhum, somente o jogador, tá? Mas é isso, se a Esportes da Sorte ofereceu o Balotelli ao Corinthians, o Augusto aceita. Na verdade, ele não sabe o que quer. Deixa o seu like e comente aqui embaixo. Lembrando que a Esportes, que eu não tenho informação, tá? Que a Esportes da Sorte ofereceu o Balotelli ao Corinthians, tá? Só estou dizendo que se oferecer, o Augusto aceitaria, tá certo? Vamos lá. Terminando esse blend de informações agora, com muitas informações nesse blend, aliás, para falar de Héctor Hernandes. Hoje o Corinthians anunciou, né, a contratação do atacante Héctor Hernandes, né, jogador de 28 anos, né, 28 anos, atleta que assina o contrato aí por 2 temporadas com o Coringão, tá? O Coringão soltou até uma nota oficial aqui falando da multa rescisória, que eu não sei para que serve, 100 milhões de euros para o mercado internacional, 300 milhões de reais para o mercado nacional. Contrato até 31 de dezembro. Héctor Hernandes, que pertencia ao Chaves de Portugal. O jogador é espanhol, já treina no clube, eu já trouxe detalhes para vocês dos treinamentos dele, chegou um pouco abaixo fisicamente, mas o clube já, né, já pensa já em inclusive colocá-lo à disposição do técnico Ramon Dias. Formado pelo Atlético de Madrid, o atacante espanhol passou pelo Elche, pelo Albacete e pelo Málaga e pelo Rayo Majadahonda da Espanha. Também outros clubes menores, tem vários aqui, tudo clube pequeno da Espanha. Depois o Chaves de Portugal nunca jogou num clube grande, na verdade, né, de grande expressão, a não ser o Atlético de Madrid, o nosso querido Héctor Hernandes, tá? Salário do Héctor Hernandes, que eu apurei para ele jogar no Esporte Clube Corinthians Paulista, 450 mil reais por mês, tá certo? Esse é o salário de Héctor Hernandes.